Olá, uma segunda-feira agitadíssima, né? Este 9 de março. Né? Histeria na Bolsa de Valores, né? No mercado de capitais, no mercado de câmbio, no mercado de petróleo. Ronaldinho ainda tá preso lá no Paraguai, vão descobrindo coisas. Né? O presidente da Câmara quer falar como se fosse chefe de Estado, o presidente Bolsonaro está abafando lá na Flórida, fazendo sucesso, enfim, muito assunto para hoje. Vamos separar assunto por assunto para que vocês se situem nesse início de semana. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se, chegando aí a 950 mil, depois 1 milhão. E não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Então, gente, vocês não acham que a epidemia é de notícias? A gente está com uma crise de notícias de coronavírus. E nunca um assunto entrou no noticiário mundial com tão pouco mérito. Né? O tamanho do barulho é desproporcional ao tamanho do perigo desse vírus, né? Que os patologistas garantem que não se trata de um vírus mortal. Vejam só, característica de quem morre. Vamos pegar o morto lá da Argentina, 64 anos. Ele tinha diabetes, ele tinha insuficiência renal crônica, ele tinha pressão alta, né? Ele tinha pressão alta, ele tinha bronquite, né? Aí vai dizer que ele morreu por coronavírus, né? Ele teve uma virose e aí foi embora. Né? A senhora que está internada em Brasília é a mesma coisa, cheia de outras doenças, né? E teve uma virose. A virose que é a gripe. Né? Continuo tendo números aqui, fazendo contas, né? Às vezes eu penso o seguinte: será que aqui no Brasil não tem assim uma certa carga de torcida contra? Né? O pessoal que torce pelo coronavírus está torcendo contra o Brasil para o Brasil não dar certo. Eu não sei porquê, é um masoquismo. Sempre torceram para o Brasil não dar certo. Desde sempre, eu não estou falando de agora, não. Né? Desde que eu nasci, eu vejo isso. Né? O pessoal puxando para baixo. Sai o Plano Real, acaba com a hiperinflação, uma inflação de 5.000% ao ano, e cheio de gente torcendo contra, inclusive pessoas das minhas relações, da minha profissão, torcendo contra, né? Falando mal do real. Isso eu estou falando lá atrás. Né? Então é aquela torcida para não dar certo. Na hora que o presidente Temer está conseguindo fazer passar a reforma administrativa, chamam o Joesley. Na hora que o PIB está reagindo, depois de todo aquele caos da Dilma, chamam os caminhoneiros. Né? Tá sempre puxando para baixo. Agora, puxa, o coronavírus vem assim de bandeja, né? Que maravilha. E tem o outro componente. O pessoal que não falou das manifestações do Dia Internacional da Mulher de domingo, agora diz que a manifestação do próximo domingo não pode sair porque, afinal, tem o coronavírus. Né? Imagino que eles não estão entrando num bar, não estão se agrupando com seus amigos. É uma coisa incrível. Né? Aliás, a manifestação de domingo em São Paulo foi até sob chuva e ninguém reclamou nada. O Brasil está com 25 casos, né? Tem 21 mortos nos Estados Unidos. Só que é bom lembrar que lá nos Estados Unidos, né, tem 16 mil mortos por gripe a cada ano. No mundo inteiro temos 110 mil casos, e nós somos quase 8 bilhões de habitantes. Né? 1%, se desse 1%, seriam 70 milhões de pessoas com o tal coronavírus. Né? Mas são 110, né? Muito menos. Ou seja, mais ou menos assim, em cada 100 casos, 7 ficaram com uma virose que, segundo os patologistas, é mais fraca, menos letal, que H1N1 ou que aquela gripe SARS ou MERS. Né? Então, estou falando do assunto porque, enfim, aí vem o coronavírus, a crise
o preço do petróleo não está subindo. Ele é crise porque está descendo, é isso. Eu quero entender. Baixou quase 30%, está aí uns 25%, porque a Arábia Saudita estava preocupada e tal, com o coronavírus. A Rússia não quis recuar na sua produção de petróleo, é a maior produtora de petróleo do mundo, né? Aí a Arábia Saudita recua, baixam os preços do petróleo. Isso é crise. Pois é. O fato é que, como lembrou o nosso ministro Paulo Guedes, é preciso ter calma nessa hora. A equipe toda está calma porque já passou por isso. Aliás, nós já passamos por isso, né? Passamos por todos esses tipos de crise, com queda na bolsa, alta do dólar. Vocês estão lembrados, né? É uma atrás da outra, né? E recupera-se em 2 meses, 3 meses. Nesse momento, imagina a Bolsa de Valores de São Paulo, que delícia, 80 mil pontos para comprar agora. Que tentação! Para comprar agora e em 2 ou 3 meses, né, acompanhar uma recuperação de 80 mil para 120 mil no índice B3. Né? É uma delícia. Para quem tem calma, né? Não precisa ter sangue frio, não. Basta não ter histeria, né? E aí os investidores, os bons investidores, aproveitam-se dessa bandeja dada de mão beijada de preços baixos, preços bem acessíveis de ações. Bom, a China revisou seu crescimento, a Índia revisou seu crescimento, há uma desaceleração, né? Então, o que é preciso aproveitar para fazer agora é a reforma. É o governo mandar a sua parte da reforma tributária. O Congresso já tem lá 2 reformas, uma da Câmara, a outra do Senado, 2 propostas de reforma tributária, né? E reforma administrativa, mandar afinal essa reforma administrativa, né, que está todo mundo esperando, porque eles estão ameaçando que não vão trabalhar em agosto, setembro, por causa de eleições municipais, como se todos fossem candidatos a vereador, né? Bom, eu falei de reforma tributária necessária, olhem só aqui. Batemos os 500 bilhões de reais de arrecadação neste ano, 3 dias antes do ano passado. Isso com fevereiro, com 29 dias. O que significa? Aumentou a arrecadação e se estimulou a economia. E a economia se estimula com o governo sem capacidade de investir, porque o governo recebeu um Estado falido, né? Porque meteram a mão, né? Então está falido, não tem capacidade de investir. Quem está investindo? Iniciativa privada. Brasil crescendo graças à iniciativa privada, né? No campo, né? Nas fábricas, tomara, porque está crescendo pouco nas fábricas, né? Mas agora vai ter um grande estímulo, né? Essa abertura do mercado de uma indústria que ocupa 250 mil brasileiros, indústria bélica. Abre o mercado da OTAN, 28 países. Aí, fora Estados Unidos, está interessado no nosso super tucano, mas tem a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a Áustria, tem Índia, tem Coreia do Sul, né, dentro da OTAN. Nós já estamos produzindo submarino, fragata, né, os nossos aviões, artilharia autopropulsada, blindados, fizemos o Osório maravilhoso, mas não tínhamos mercado, né? Então, é por aí, né? É por aí. Bom, mas, enfim, agora, o déficit público, vejam só, o déficit público caiu de 1,2% do PIB para 0,7%. Né? Agora está faltando, sim, mais reformas, além da reforma da Previdência. Outra coisa, caiu o número de cartões corporativos, aqueles cartões que o sujeito usa para comprar pequenas coisas aí, como aconteceu com aquele, não foi pamonha, foi uma outra, uma delícia nordestina, que eu não lembro o nome agora, mas havia 6.100 cartões corporativos lá no tempo do Lula. Caiu para 1.666. Né? Dava 80 milhões em 2010 no governo Lula.
deu 60 milhões no governo Dilma. Agora, no governo Temer e no governo Bolsonaro, está dando 52 milhões por ano essas despesas. Bom, eu falei há pouco, né, da boa disposição da Câmara e do Senado de receber as propostas. Agora é bom lembrar o seguinte: Rodrigo Maia foi eleito com 74 mil votos, deputado federal. Foi eleito presidente da Câmara com 334 votos, é bastante, né? Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com quase 58 milhões de votos. Não vou comparar o número de votos, que não vale, né? Uma proporcional e uma eleição majoritária, não dá para comparar. Agora, o que dá para comparar é o seguinte: tem um que foi eleito para ser chefe de Estado e chefe de governo, representar o Estado brasileiro. E outro foi eleito para representar os seus eleitores e depois para representar a Câmara dos Deputados. Então, um é chefe de Estado, o outro é chefe de poder, no caso, é um dos chefes do Poder Legislativo, né? E porque, às vezes, o presidente da Câmara fala como se fosse chefe de Estado, né? Apenas esse registro. Bom, e está encerrando hoje a gira pela Europa do ex-presidente Lula. Está encerrando em Berlim, né? Ele tem encontros lá com o comitê Lula Livre. É uma coisa muito irônica que o condenado em 2 instâncias, em 2 processos por corrupção, circule livremente no exterior, na Itália, e se fale em campanha de Lula livre. Não dá para entender, né? É uma campanha sobre o Lula livre. Ele está ali livre. Agora, tudo isso, essa demonstração no exterior, é o atestado de ineficácia das nossas leis e dos nossos tribunais no combate à corrupção. De Brasília, Alexandre Garcia.